Olá pessoal, esse é o São Tantas Coisas e hoje nós vamos falar sobre Game of Thrones, 8ª temporada, 3º episódio, The Long Night. Finalmente chegou aí uma das batalhas mais esperadas não só de Game of Thrones, mas também da história da televisão, ouso dizer. O confronto entre os vivos e os mortos estava com hype lá no alto, não só porque esse é o embate que vinha sendo anunciado desde a primeira cena do primeiro episódio da primeira temporada de Game of Thrones, passando aí pela segunda temporada, quando Jon vê o Craster oferecendo seu bebê a uma criatura de olhos vivos cintilantes na floresta, ou quando o Sam defende a Gilly de um White Walker, matando essa criatura com um Dragon Glass que ele achou no punho dos primeiros homens, ou quando o Jon encara pela primeira vez o Rei da Noite na Batalha de Durular, entre outras aparições, entre outros confrontos. Além disso, teve todo o hype gerado pelos próprios bastidores das filmagens da 8ª temporada de Game of Thrones, com notícias aí de que demoraram 11 semanas para filmar esse episódio, mais de 750 pessoas envolvidas, cerca de 15 milhões investidos na filmagem de The Long Night, e que o episódio seria dirigido pelo Miguel Sapochnik e teria como diretor de fotografia o Fabian Wagner, que é a dupla responsável por outras batalhas famosas de Game of Thrones, como Durular e como a Batalha dos Bastardos também. Resumindo, The Long Night estava programado para fazer a Batalha do Abismo de Hell em Senhor dos Anéis parecer a abertura da Copa de 2014. E aí, depois de todo esse hype, o episódio entregou o que prometeu? Bom, eu acho que os resultados são, no mínimo, controversos. Mas antes da gente começar a rançar para valer, vamos falar sobre os pontos positivos, as coisas que eu acho que funcionaram em The Long Night. Primeira coisa, o episódio é quase durante toda a sua duração bastante tenso, ele não respira em nenhum momento. Não só, obviamente, nos momentos que tá rolando a porrada, mas também nos cortes, nas cenas da cripta, quando a Arya tá na biblioteca tentando escapar dos zumbis. Você tá sempre sentindo aquela aflição, aquela sensação de que algo errado tá para acontecer. Então o episódio ele te traz para dentro dele, o que para um episódio de batalha é muito interessante. Segunda coisa, as mortes. Por mais que eu ainda ache que deveriam ter rolado muito mais mortes e com personagens mais representativos, as mortes que de fato aconteceram foram bem contextualizadas, bem justificadas. Vou comentar 3 aqui. A primeira, a Lyanna Mormont. Apesar dela ser muito forte, dela ser destemida, ela ainda é uma criança de, sei lá, uns 10 anos, lutando numa batalha épica contra mortos-vivos. Então eu achei bem justificável ela ter, se despedido, ainda que muito triste. Mas no caminho ela ainda levou um gigante, então valeu demais. A segunda morte, Theon Greyjoy, um personagem super trágico, cometeu vários erros, foi torturado e que já poderia ter morrido há algumas temporadas, mas ele precisava fazer alguma coisa ainda para alcançar algum tipo de redenção. E essa coisa foi se voluntariar para defender o Bran na Batalha de Winterfell. Isso foi significativo porque o Bran seria o alvo principal do Rei da Noite, então seria uma missão suicida e eu acho que ambos sabiam disso, tanto o Bran quanto o Theon. E no fim da batalha, quando o Rei da Noite e sua comitiva, seus generais se aproximam, o Bran meio que libera o Theon da dívida que ele tinha com os Starks. Ele fala, olha, você é um bom homem, você me defendeu com honra, então você está liberado, obrigado por tudo. E nessa hora o Theon podia ter fugido, podia ter poupado sua vida, mas aí ele não fecharia seu arco, porque ele já tinha fugido antes. Então ele prefere morrer com honra, sendo corajoso. E ele ataca o Rei da Noite e acaba sendo morto por ele, fechando aí o seu arco, sendo perdoado por tudo que ele fez de mal aos Starks, a família que criou ele. E a outra morte de um personagem semi-importante, vamos lá, foi do Jorah Mormont, que era outro cara que também não tinha muito mais o que fazer na série, então ele morreu da única forma possível, da única forma significativa que tinha para morrer, que é defendendo a única coisa, o único laço emotivo que ele tinha, que era com a Daenerys Targaryen, a sua rainha, que a gente sabia que ele era apaixonado. Tivemos aí também a despedida da Melisandre, a Mulher Vermelha, a bruxa de Game of Thrones. Além dela ter ajudado a iluminar o episódio, literalmente, ela também amarrou algumas de suas frases mais proféticas ditas ao longo da série. A mais importante delas, dita para Arya, No 6º episódio da 3ª temporada, quando a Melisandre está comprando o Gendry da Irmandade Sem Bandeiras e a Arya fica puta com isso e confronta a Melisandre, ela, nesse tom profético, num tom sério, grave, olha para a Arya e fala, eu vejo olhos castanhos, olhos azuis, olhos verdes, e eu vejo eles se fechando para sempre. Nós nos encontraremos novamente. E vai embora.
E aí, nesse episódio, ela torna a repetir essa frase, só que dando ênfase nos olhos azuis. A Arya entende o recado e vai direto no Rei da Noite. Ou seja, a Melisandre foi uma grande coach motivacional, distribuindo o jogo e tendo um excelente desempenho, né, em The Long Night. E quando a missão dela termina, ela caminha, né, em direção ao lago, em direção ao frio, tira o seu colar, revelando a sua verdadeira forma como uma velhinha frágil, né, e falece ali, encerrando sua participação em Game of Thrones. E por falar em bom desempenho, temos que falar de Arya Stark, né, pessoal? Ela foi a MVP desse episódio. Todas as habilidades que ela adquiriu foram usadas em The Long Night. Ela na trocação, matando quase 200 zumbis. Ela na biblioteca, tendo que ser furtiva, silenciosa, no momento meio The Walking Dead, meio Jurassic Park, para escapar desses zumbis, não ser descoberta. E depois foi premiada, né, com o grande momento do episódio, quando ela mata o Rei da Noite com a adaga que tá rolando já há um tempo aí, né, desde a primeira temporada de Game of Thrones. Eu vou falar mais na frente sobre a morte do Rei da Noite, mas eu achei bastante acertada a escolha da Arya como a personagem que acabou com a grande ameaça da série, né? Achei que foi surpreendente e coerente na medida certa. Surpreendente porque poderia ter sido um Jon Snow, ou um Jaime Lannister, ou Brienne de Tarth, né? Que são personagens, são guerreiros, que têm currículos mais celebrados, mais famosos. Mas com a Arya não é uma aventureira, né? Premiou aí um trabalho, um treinamento. Né? Talvez ela seja a pessoa mais bem treinada para fazer esse tipo de trabalho furtivo, de ir lá e surpreender o Rei da Noite, quando ele menos esperava. Esses foram meus elogios a The Long Night, agora é a hora do ranço. Vamos falar sobre as coisas que eu achei que não funcionaram de jeito nenhum nesse último episódio de Game of Thrones. Primeiro, que foi um episódio muito difícil de ver, literalmente. Teve planos abertos muito bonitos, com os dragões de longe ali sendo mostrados durante a batalha, ou teve um plano também aberto mostrando o cerco ao redor de Winterfell para proteger o Winterfell, mas quando rolava a trocação, a perseguição dos dragões, certas cenas rápidas, com cortes rápidos, você só via um borrão, você tinha que apertar os olhos para tentar distinguir alguma coisa. Eu achei a princípio que seria um problema na televisão dos meus amigos, queria até pedir desculpa aí, criticamos aí o equipamento dos outros, mas tava tudo pixelado, não sei se era um problema da NET, da HBO Go, não sei, só sei que muita gente tentou defender, falando que isso foi uma técnica feita de propósito para te colocar na perspectiva dos personagens, para você se sentir como os personagens se sentiram ali no meio da batalha. Mas a única coisa que eu senti é como se eu tivesse reunido com meus amigos, assistindo uma série que eu gosto, mas de uma forma muito mal filmada, que foi o que de fato aconteceu. Então, pra mim, não colou essa não da direção querer te colocar ali dentro pra você sentir o que os caras estavam sentindo ali, que você não conseguia nem ver o que estava acontecendo. A segunda coisa que eu não gostei, eu tinha elogiado, né, as mortes que aconteceram, mas agora eu tenho que criticar as mortes que não aconteceram. Nesse episódio, tivemos várias situações em que personagens importantes estavam cercados por milhares de zumbis e quando estavam para morrer, aconteceu alguma coisa que salvou o dia e ficou tudo bem, né? Que é algo que está sendo utilizado com cada vez mais frequência desde a última temporada de Game of Thrones. E essa é a coisa menos Game of Thrones possível, né? Porque é uma série que sempre trabalhou com a ideia de consequência. A ideia de que se você se encontrava numa situação em que o próximo passo lógico seria a sua morte, você iria morrer sim, independentemente do seu status de herói, de bandido, independentemente se você era um ator famoso ou não. E, desde a 7ª temporada, isso está cada vez menos sendo utilizado. Os personagens estão cada vez mais sendo protegidos pela armadura do roteiro. E eu entendo, certos personagens têm que sobreviver para dar continuidade à história. Mas se eles têm que sobreviver, não os coloque em uma situação em que a lógica seria eles morrerem. Ainda mais quando você estabeleceu no começo da série que você não iria poupar ninguém. Porque aí você está traindo as regras do universo que você próprio criou para Game of Thrones. Terceira e última coisa que eu tenho que criticar em relação ao Rei da Noite. Eu reafirmo, gostei bastante da Arya ter sido escolhida para acabar com essa ameaça. Achei a cena impactante, mas achei também muito simplório o desfecho, a conclusão, quando você pensa no nível de ameaça que foi construído progressivamente em relação aos White Walkers. Tudo bem que ainda tem 3 episódios para explicar melhor certas questões que estão em aberto, mas se de fato terminar assim, se a conexão do Bran com o Rei da Noite não for melhor explorada, se as mensagens espiral que os White Walkers deixavam usando suas vítimas não forem melhor explicadas, aí sim eu acho que a gente pode dizer que a série cometeu um grave erro em relação a uma de suas questões principais, que foi desenvolvida com tanto cuidado, com tanto detalhe, e encerrar assim de uma forma tão brusca. Bom, agora vamos colocar essas opiniões em números, saber qual que foi a avaliação do São Tantas Coisas para o 3º episódio da 8ª temporada de Game of Thrones, The Long Night.
Bom, pessoal, eu sei que tiveram algumas opiniões polêmicas, foi um episódio polêmico, então se vocês discordaram de alguma coisa que eu falei por aqui, comentem aqui embaixo ou interajam comigo nas redes sociais, que vão aparecer por aqui. Não deixe de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo no ar. E é isso, obrigado novamente pela audiência, até a próxima e paz!